Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Bom, nós vamos retomar a nossa série de exposições no livro de Êxodo. Nós fizemos um salto aí para o capítulo 20 e meditamos sobre os mandamentos do Senhor. Mas queremos voltar agora lá para o capítulo 6. Do verso 2 ao verso 27. Êxodo capítulo 6, verso 2 ao verso 27. Deus promete livrar os israelitas. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 2 do capítulo 6. Falou mais Deus a Moisés, ele disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, dos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-eis por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhe deu o mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das famílias: os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palo, Esrom e Carme. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Izar: Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel: Misael, Elzafã e Citre. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Abinadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá: Assir, Elcana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés,
os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. Até aqui, irmãos, a leitura. Oremos ao Senhor. Ó Deus, Deus de graça e de misericórdia, eis aqui, ó Pai, o teu povo, reunido solenemente para louvar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de receber toda adoração, todo louvor. Ó Senhor, depois de termos lido a tua palavra, termos cantado louvores e salmos, cânticos e hinos espirituais em adoração e louvor ao teu santo nome, agora, ó Deus, rogamos a Ti que nos ajude a compreender a palavra que será, ó Deus, exposta. Que Teu Santo Espírito traga luz ao nosso entendimento, para que venhamos, ó Deus, compreender e ver as verdades do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a Tua palavra. Esse texto, ó Pai, traga, ó Deus, a edificação necessária. Mesmo que o Senhor precise nos exortar, faça isso, ó Pai. Pois sabemos, ó Deus, que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, e nós confiamos no Senhor. Então nos deixe sair daqui, ó Deus, conforme entramos, mas que a semente santa da Tua palavra encontre solo fértil em nosso coração. Ela cresça, floresça e frutifique para a glória do Teu santo nome. Usa, meu Deus, como um instrumento em Tuas mãos para o bem do Teu povo, para que, ó Deus, Tua palavra seja fielmente pregada. Assim eu oro ao Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu preciso fazer bem rápido um resumo do que a gente já viu até aqui, devido ao espaço de tempo que a gente ficou bem distante, sem a exposição continuada desse livro. Nós fizemos um salto lá para o capítulo 20, tratando de maneira específica aquele texto. Mas agora retornar, é importante que a gente lembre o que já vimos até aqui. Veja, o livro de Êxodo é uma história de libertação. A palavra Êxodo já traz essa ideia. Os israelitas, eles são libertos da escravidão do Egito por meio de uma série de encontros extraordinários e milagres espetaculares da parte de Deus, que Ele manifesta por meio do seu servo Moisés e Arão na libertação do seu povo, que está ali cativo no Egito. No entanto, essa história, embora em primeiro momento nos faça olhar para o povo de Israel, ou a libertação deles ali propriamente dita, ela aponta para outra história muito maior, que ainda estava, uma libertação maior que ainda estava por acontecer, que é a libertação do povo de Deus da escravidão do pecado. Por isso, é importante nós estudarmos o livro de Êxodo, porque ele fala da nossa história, da ação de Deus em libertar o seu povo. Êxodo narra não apenas a história de que o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito, mas também foi liberto para a presença de Deus. Isso implica em ser liberto da escravidão do pecado para uma vida livre em santidade, em serviço alegre e adoração a esse Deus. O livro de Êxodo, praticamente, ele dá uma continuidade na narrativa de uma história que começou em Gênesis. Lá nos capítulo 12, capítulo 15 e capítulo 17, onde Deus, por meio de Abraão, faz uma promessa. Deus chama Abraão da idolatria para conhecê-lo, para obedecê-lo, para segui-lo, e faz uma promessa por meio de uma aliança com o seu servo. E essa promessa tinha dois elementos importantes, está sempre na nossa mente esses elementos: a promessa de um povo, a Abraão, por meio de Abraão, ele seria o pai de uma numerosa nação, e por meio dele o Senhor suscitaria uma nação e um povo. O que parte dessa promessa significativa se cumpriu, e é narrada logo no início do livro de Êxodo, capítulo 1, verso 7, quando nós temos lá dizendo assim:
Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Eu digo que ela foi parte cumprida porque o povo de Deus não é composto só pelo povo de Israel. A promessa de um povo, uma numerosa nação, se dá de gente de todos os lugares, povos, tribos, línguas e nações, que com a pregação do Evangelho, na grande comissão, é que ela vem então ter um cumprimento maior, mais presente. A segunda parte da promessa que Deus deu por meio de Abraão está relacionada a uma terra. O Senhor, junto com a família, promete que Abraão e sua família, a sua descendência, herdaria a terra de Canaã. Em Gênesis capítulo 12, verso 7, ele fala sobre isso, e no capítulo 13 ele relembra essa promessa feita. E essa promessa, sim, ainda aguardava se cumprir. É exatamente o livro de Êxodo vai descrever como Deus reúne o seu povo, libertando da escravidão do Egito e levando para a terra que o Senhor havia prometido. Essa história do Êxodo, ela na verdade é um vislumbre de como Deus livraria o seu povo por meio de um Salvador maior e melhor, como o autor dos Hebreus vai falar a respeito de Jesus Cristo em comparação a Moisés. Aquele que esmagaria a cabeça de Satanás, como prometido em Gênesis 3,15, em uma história ainda remota, ainda logo após ali a queda do homem. O Êxodo aponta para o cumprimento de uma promessa de libertação e salvação maior e melhor do que esta que está sendo narrada aqui, que seria feita não por Moisés, mas por meio de um Salvador e Libertador maior e melhor do que Moisés, que é Jesus Cristo. Mas veja, irmãos, o plano para cumprir essa promessa de libertação já estava em curso. O povo se multiplicou e muito. Agora chegou o momento de Deus tirar o povo de lá do Egito, cumprir essa outra parte da promessa. Do monte Horebe, o Senhor se revela a Moisés e convoca para que vá a Faraó para tirar o seu povo. Isso nós temos em Êxodo capítulo 3. E os filhos, tirar o seu povo, que são os filhos de Israel, do Egito. No capítulo 4, do verso 1 ao verso 9, Deus concede poderes extraordinários a Moisés para que creiam que ele foi enviado por Deus. Ele envia Moisés e concede a ele poderes extraordinários para realizar a sua missão. Por isso, as pragas, o cajado se transformando em serpente, havia um propósito específico nessas manifestações. Do capítulo 4, verso 10 ao verso 16, Moisés apresenta algumas dificuldades que encontraria caso aceitasse essa missão, tais como ser pesado de língua, o receio que o povo não acreditasse que ele tenha sido enviado por Deus, uma vez que Moisés saiu fugido do Egito, tendo matado ali um dos seus. Mas Deus disse que estará com ele. Foi Deus em quem o chamou e o capacitaria, e o enviaria junto com ele Arão, seu irmão, para falar no lugar de Moisés como seu profeta, além desses poderes extraordinários que seriam apresentados. Moisés e Arão ganham aí um encorajamento, seguem para o Egito com o propósito de pôr em prática esse plano, mas parece que as coisas vão de mal a pior, né? A gente já viu isso algumas vezes acontecer conosco, né? Tudo está indo bem e de repente as coisas vão de mal a pior. O faraó fica ainda mais furioso com o pedido de Moisés e aumenta ainda mais o jugo sobre os hebreus. Eles agora estão tendo que não só produzir a mesma quantidade de tijolos, mas tendo que ir atrás da matéria para produzir os tijolos. O povo que a princípio se animou com a missão de Moisés, agora está indignado. No capítulo 5, verso 21, nós temos a descrição dessa indignação, quando eles se encontram com Moisés e Arão, os capatazes do povo. Diz: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar.
Olha como eles estavam agradecidos a Moisés e Arão por tudo que aconteceu ali. Moisés, por sua vez, toma as queixas do povo e se apresenta mais uma vez ao Senhor, no capítulo 5 ainda. Moisés então questiona a Deus sobre o sucesso do plano, que aparentemente não está indo bem. No verso 22, o verso 23, ele diz: então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Irmãos, essa queixa de Moisés, ela por vezes é a minha e a sua queixa quando não vemos as coisas acontecerem no tempo em que nós prevíamos. Quando as coisas estão aos nossos olhos deveriam as portas se abrir, as comportas dos céus estarem derramadas águas do Senhor, mas de repente isso não está sendo possível. Por vezes essa queixa de Moisés também é a nossa queixa. Senhor, por que o Senhor não me enviou? Por que o Senhor me colocou em tal lugar? Por que o Senhor permitiu que a porta tal se fechasse e outra se abrisse? Não estava melhor lá? E aí, no capítulo 6 de Êxodo, é a resposta que Deus dá a Moisés, mediante essa queixa que ele apresenta ao Senhor. Logo no verso 1, a gente não leu ele, mas faz parte ainda dessa primeira parte. O Senhor já diz a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. A resposta que o Senhor dá a Moisés começa aqui, já dizendo: olha, você verá, e não só você verá, mas Faraó também verá, os hebreus verão. O que temos agora então é o desdobramento desse cumprimento dessa palavra do verso 1 que o Senhor traz a Moisés. E como o Senhor então faz isso, e nós vamos ver pelo menos em 3 partes esse encorajamento que o Senhor traz ao seu servo para cumprir a sua promessa e fazê-lo continuar na missão. A primeira coisa que o Senhor vai apresentar aqui está no verso 2 ao verso 5, quando ele vai reafirmar a sua identidade para Moisés. Quando Moisés questiona a Deus, por que ele enviou Moisés para lá? Por que o Senhor afligiu esse povo? Por que me enviaste? Por que quando o plano começou a ser colocado em prática, as coisas pioraram? Por causa de Deus ter enviado Moisés, o povo tem sido maltratado. E Moisés aparentemente diz que não está vendo Deus livrar o seu povo. E a resposta primeira de Deus a Moisés em relação a isso é reafirmar a sua identidade. Em outras palavras, é dizer: Moisés, você sabe quem eu sou? Basicamente, essas coisas sobre quem é Deus já foram ditas lá no capítulo 3 a Moisés, enquanto ainda estava na chamada, na preparação para convencer Moisés de ir ao Egito. Não há nenhuma informação nova a Moisés aqui no verso 2 ao verso 5 e no restante do capítulo, que Deus já não tenha dito antes. Quando Deus diz que apareceu a Abraão, está aí no verso 3, Abraão, a Isaac e a Jacó, da mesma forma como está apresentando a Moisés agora, só prova que Deus continua no controle de tudo e que não se esqueceu do seu povo. E essa é uma boa notícia. O Senhor está reafirmando a sua identidade. Olha, eu sou o mesmo Deus de seus pais. Seus pais que creram, seus pais que receberam as promessas e que agora ela está por cumprir. O que você está fazendo é parte desse cumprimento. Grande parte da vida cristã consiste em sermos lembrados do que já sabemos
a respeito de Deus, a respeito da sua obra, para que possamos aplicá-la em nossas vidas. Esse é um exercício da fé cristã, sermos lembrados do que Deus fez. Por isso que é importante lermos os Salmos. Toda a Bíblia é importante nós fazermos a leitura, mas em momentos cruciais, onde nós encontramos em crises, os Salmos nos ajudam, porque os salmistas descrevem lá os feitos de Deus. As orações dos salmistas nos encorajam a continuar confiando nesse Deus que na história vem realizando os seus feitos de maneira poderosa, assim como continua a fazer hoje. Daí, irmãos, a razão de continuarmos ouvindo a palavra do Senhor, sempre que tivermos a oportunidade, principalmente quando nos reunimos nesse ajuntamento, solenemente, para meditarmos na lei do Senhor. Quando nós nos propomos a ir à casa do Senhor, bendizer o nome dEle, juntamente com nossos irmãos, estamos dizendo: Senhor, nós temos interesse na Tua palavra, nós temos interesse em ouvir os Teus feitos, ouvir a Tua palavra que traz o encorajamento, traz a exortação, traz à tona os nossos pecados e aquilo que precisamos abandonar, para que então venhamos prosseguir, venhamos continuar, indo por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura e vivendo de modo digno e aceitável do Senhor. Essa é a razão de continuamente você responder ao chamado do Senhor, para vir à casa dEle, para vir na reunião dos santos e ouvir o Evangelho da nossa salvação. Nós encontramos aqui algumas verdades em relação a isso. O verso 2 ao verso 3, veja: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Primeira coisa que o Senhor faz aqui é, quando vai reafirmar a sua identidade, é descrever quem Ele é por meio do seu nome. A Bíblia vai fazer menção a vários nomes, a referências, nomes que fazem referência a quem Deus é e àquilo que Ele fez. E aqui nós temos uma primeira menção a um nome de Deus que foi apresentado aos patriarcas, e é a maneira mais comum a se referir ao Senhor, como o Deus que aqui é tido como o Todo-Poderoso, a palavra que é El Shaddai, fazendo referência a esse atributo de Deus, a sua onipotência. Mas ele também se descreve aqui como o nome de aliança, o nome pactual de Deus, o Jeová, o Javé, aquele que existe. Lá do capítulo 3 ele vai se apresentar como o Eu Sou, o nome pessoal de Deus na aliança, que transmite a ideia da sua alta existência e fidelidade imutável. O Deus do passado, que realizou feitos, é o Deus do presente e sempre será. Essa é a ideia por detrás desse nome. Não é que para Abraão, para Isaque, para Jacó, Deus não tenha se mostrado assim, mas o ponto é que Deus se fez conhecido a estes homens quando lhes fez promessas, e é exatamente isso que ele quer dizer na parte final do verso 3, quando ele diz: mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. A palavra aparecia aqui no início é que Deus ele se fez descobrir ou se revelou aos seus patriarcas de uma maneira, quando lhes fez promessas, quando se apresentou a eles. O Senhor se deixou descobrir e se revelar aos patriarcas como esse Deus todo-poderoso, que vem agindo na história com um grande poder e manifestações desse seu poder. Mas agora é dito por Deus que pelo seu nome pactual, aquilo que em essência Deus é e sempre será, ele não se fez conhecido pelos patriarcas. E nesse caso específico, o Senhor quer dizer que aos patriarcas ele se revelou como aquele que era capaz de fazer, sendo o Todo-Poderoso, e que realizaria suas promessas. Mas agora chegou a hora de se revelar como aquele que cumpre suas promessas, como sendo aquele que era, que é e que sempre será. Não aquele que fará, mas aquele que
faz, aquele que está prestes a manifestar o seu poder. O comentarista Philip Ryken, ele vai dizer que Abraão conhecia Deus como um Deus que fazia promessas. Moisés veio a conhecê-lo como um Deus que cumpre promessas. Enquanto os patriarcas tiveram de viver pela fé, os filhos de Israel também viveram pela aquilo que os seus olhos puderam contemplar. Eles foram levados a crer, mas dessa feita os seus olhos viram as manifestações. Por isso, quando a gente vai ler, a partir do capítulo 7, as pragas, nós vamos perceber que o interesse das pragas do Senhor não é tanto o faraó, não é tanto os egípcios, mas os hebreus, o seu povo. Deus está interessado em mostrar quem Ele é, trazer mais uma vez esse descobrir-se da sua essência para o seu povo. Um outro comentarista sugere uma paráfrase para esse versículo que aparece no versículo 3 para nós aqui, quando ele diz, em outras palavras: eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó, mas apenas parcialmente, na capacidade do El Shaddai, Todo-Poderoso. Mas aquilo que sou plenamente, aquilo que meu nome Yahvé abarca, não lhes foi conhecido. Isso foi conhecido agora, apenas agora, a você, Moisés, e à geração do Êxodo, que testemunhará meu grande poder salvador. O que isso significa, meus irmãos? Isso significa que Faraó saberia quem era Deus pelas manifestações de poder e autoridade que viriam da parte de Deus sobre o Egito. Isso significa que o Egito saberia quem era o Deus dos hebreus por meio das pragas que seriam derramadas. E mais importante, os hebreus saberiam quem era o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, por meio da graça libertadora e salvadora que repousaria sobre eles, pois Deus da aliança se lembrou deles. Por meio deles o Senhor se faria conhecido, e as suas manifestações por meio do seu povo seriam uma maneira deles conhecerem mais plenamente a Deus. É nas provações, um comentarista vai dizer, e nas lutas que nós enfrentamos nas vidas, que nós nos aproximamos mais plenamente de Deus em oração. E ao nos aproximar mais plenamente de Deus, com essa disposição de buscar o refúgio e socorro, por meio da sua palavra, nós estamos mais sensíveis, estamos mais interessados e plenamente prontos para conhecer esse Deus que se manifesta até mesmo diante das tempestades, que está lá conosco. No verso 4 ao verso 5, o Senhor diz que se lembra da sua aliança. Ele é o Deus do pacto, é o Deus dos pais, dos patriarcas. E se lembrar aqui não significa que tenha esquecido, mas que chegou a hora de cumprir a promessa. Aquela promessa feita anos lá atrás, agora chegou o momento do cumprimento. E é por essa razão que o Senhor começa falando da aliança que foi estabelecida ainda com os patriarcas, quando ele fala: também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Em outras palavras, o que estou prestes a fazer, Moisés, a este povo, não é algo novo, é algo que já foi dito e chegou o tempo do cumprimento. A promessa envolvia uma numerosa multidão, como disse, parte dela já se cumpriu, uma terra, e é isso que o Senhor está propondo fazer, e que ainda estava por se cumprir. E Deus diz que essa terra é a mesma que habitaram os patriarcas como peregrinos, mas o Senhor os levará para lá para serem proprietários, moradores daquela terra. O Senhor ainda diz no verso 5 que ouviu os gemidos dos filhos de Israel. Veja, ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Esse é um texto, irmãos, que mais uma vez nos faz descansar. Gemido mostra o quão a vida estava difícil para aquele povo.
Isso mostra também a nossa realidade quando nós sofremos, quando nós nos deparamos com as grandes lutas dessa vida. Esse texto nos lembra que Deus estava atento e conduzindo cada evento da história, aguardando o momento certo para agir. E segundo o que Deus diz a Moisés é que chegou o tempo do cumprimento da promessa. Ele sabe que seu povo está gemendo como escravo do Egito e veio socorrê-lo. Deus sabe, meus irmãos. Deus conhece a história do seu povo. Deus conhece os caminhos que você, como servo dele, como povo de Deus, tem trilhado. Deus sabe os gemidos que você tem tido durante esta vida. Ele está atento. Depois de reafirmar a sua identidade, do verso 6 ao verso 8, o Senhor reafirma a promessa de libertação. Agora, em outras palavras, está dizendo: agora, Moisés, que você foi lembrado de quem eu sou. Então, é importante que você compreenda a missão. Verso 6 ao verso 8. Deus manda Moisés dizer ao povo o que fará de maneira poderosa em cumprimento à sua promessa. No versículo 6, ele diz: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Deus promete livrar Israel da escravidão. Deus não está apenas dizendo que vai tirá-los do Egito, mas que vai livrá-los completamente, de forma gloriosa, mostrando o seu poder sobre Faraó e os egípcios. E como nós estudamos lá no capítulo 20, esse tirar do Egito, ele é muito importante para o povo de Israel compreender, porque não é só sair do Egito e agora estão livres para ir onde vocês quiserem. Deus tem um destino para eles, e Deus quer que eles lembrem: eu livrei vocês. É tirar da servidão e da escravidão para uma terra próspera, onde Deus os levaria, Deus os conduziria. Mas no meio do caminho eles param, naquele mesmo monte o Senhor apareceu a Moisés e diz: eu libertei vocês, portanto não tenham outros deuses, não tomem meu nome em vão, não façam imagens, lembre do dia de sábado, não mate, não adultere, não roube, e assim os mandamentos do Senhor para o seu povo. Porque com isso o Senhor estava mostrando para eles: eu tirei vocês para mim, eu libertei vocês para que vivam de modo agradável, de modo a adorar e a viver completamente para o Senhor. Esse é o grande erro dos crentes, quando não entendem o porquê nós somos salvos. A boa notícia quando recebemos a salvação é que não há mais nenhuma condenação para aqueles que creem em Jesus. Isso é muito bom, mas a bênção não se resume só a isso. A maior bênção da nossa salvação é a nossa reconciliação com Deus, é termos paz com Deus. Deus livrou o povo, mas com as manifestações, com a lei, com a liderança de Moisés, o Senhor estava mostrando que Deus queria que esse povo estivesse com Ele, vivendo para Ele. Segundo, Deus promete fazer de Israel o seu povo e seu Deus. É exatamente isso que está no verso 7. Tomar-vos-eis por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Em outras palavras, vocês estão saindo de uma vida pertencendo a um rei tirano, um rei que só fez mal a vocês. Vocês estão saindo dessa vida angustiante que fez você gemer, para uma vida de grandes bênçãos, debaixo de uma mão que vai sustentar vocês para viver para Deus. Essa é a bênção da vida cristã, meus irmãos: viver para Deus. Tem muita gente que quer viver com Deus para receber das bênçãos de Deus, a cura das enfermidades, as portas da prosperidade sobre suas vidas, a reconciliação,
dos casamentos, a boa criação dos filhos. Viver com Deus traz da sua graça comum grandes benefícios. Viver para Deus implica em renúncia de nós mesmos, implica em confessar os nossos pecados continuamente e abandoná-los e buscar viver de modo digno e aceitável dele por meio de uma vida santa. E o chamado do Senhor ao seu povo é isso. Saiba que quando o Senhor chamou você com sua chamada eficaz, se o seu coração ardeu com esse chamado e com sua boca você confessou o nome do Senhor, saiba que você pertence a Ele. E se você pertence a Ele, você deve viver de modo digno e aceitável do Senhor. Tomar-vos-eis por meu povo e serei o vosso Deus. Essa é a grande bênção da libertação que Deus dá ao seu povo. Terceiro, Deus promete dar a terra a Israel como herança, no verso 8. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Ele termina mais uma vez trazendo à mente o seu nome pactual. Eu que fiz aliança, eu que irei cumprir, eu que prometi que daria por meio de Abraão, por meio de Isaque, por meio de Jacó, a sua descendência. Agora chegou o momento certo. Deus promete a terra de Canaã como herança, aquela mesma que foi prometida aos patriarcas, agora será dada como cumprimento aos israelitas. O que o Senhor está fazendo até aqui, irmãos? Do verso 6 ao verso 8, Ele está reafirmando a sua promessa e os desdobramentos de como Ele irá cumprir no seu povo. Isso era maravilhoso para nós lermos e sermos encorajados a confiar em Deus. Ele prometeu e Ele está garantindo que a sua promessa irá se cumprir e os seus feitos irão realizar. Por fim, meus irmãos, no verso 9 ao verso 27, nós temos uma série de respostas a essas reafirmações de Deus, da sua identidade, da sua promessa ao povo. Nós temos uma série de respostas que são apresentadas aqui, respostas estas que, mais uma vez, traz à tona o caráter da missão. A primeira resposta que nós encontramos é a resposta do povo a Moisés, no versículo 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. O que Deus disse lá no início? No verso 1, a Moisés: agora verás o que ele vai fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, por mão poderosa os lançará fora. Moisés iria ver. Moisés volta ao povo agora, depois de ter sido mais uma vez encorajado por Deus, mas o povo agora está tão angustiado, o povo está tão desanimado, por assim dizer, que não está conseguindo ver como Moisés pede para eles que vejam, como o Senhor encoraja eles para fazerem. A única coisa que eles conseguem ver dentro da sua incredulidade é aquilo que causa a sua angústia. Eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito da dura escravidão. Em outras palavras, eles estão dizendo: como Moisés, que Deus vai nos libertar, se agora a coisa foi pior para nós. Eu acredito que nesse momento aqui, nem como Tomé eles agiram. Eu só acredito vendo, né? Aqui nem isso eles falaram para Moisés. E esse é um perigo, irmãos. E quando nós estamos olhando apenas para a circunstância à nossa volta, os nossos olhos ficaram cegos para as ações de Deus, para as manifestações do Senhor. Deus por vezes está agindo silenciosamente, mas nós queremos que um raio caia do céu, nós queremos que sinais extraordinários, coisas gloriosas, e é isso que muitas igrejas pregam,
querendo que o Senhor faça, que Deus cure, que Deus manifeste, que Deus faça isso, aquilo, outro, e movimentos e mais movimentos, mas eles não estão interessados em crer, em descansar, em confiar. A ânsia de espírito, o desejo, a angústia que estava tomando o coração deles ofuscou a esperança de que o Senhor iria libertá-los. Aquele mesmo povo que lá atrás, quando recebeu as primeiras notícias e que Moisés transformou o cajado em serpente, eles viram, se animaram, agora estão desanimados. Parece que perderam de vista a esperança. E nós, quarta-feira, meditamos sobre o grande dia do Senhor que se aproxima, que proferido pelo profeta Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito, os nossos jovens, os velhos, senhores, seriam usados por Deus para falar das verdades do Senhor, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas parece, meus irmãos, que a igreja tem perdido de vista essa verdade, essa esperança. Nós estamos nos acostumando muito com esta terra, com este lugar, com essa vida. Estamos perdendo de vista o grande dia do Senhor, que para os verdadeiros crentes não será um grande e terrível dia, mas um dia onde o nosso Redentor virá de maneira plena, e a nossa salvação, da mesma maneira plena, será consumada. Seremos resgatados dessa terra. Moisés volta ao povo e a resposta deles foi essa: desânimo. Não atenderam a Moisés. Não atender aqui implica em não responder com fé ao que ele apresentou. No verso 10 ao verso 9, nós temos a resposta do Senhor a Faraó. Veja, verso 10: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. O Senhor pede que Moisés retorne a Faraó e o confronte mais uma vez. Moisés, não tem caminho fácil, Moisés. Para cumprir a missão, você tem que voltar lá. Lá onde foi fechada a porta na sua cara. Lá onde os capatazes dos hebreus viraram as costas para você. Lá onde Faraó desafiou a Deus. Volte lá. E aí, aqui, meus irmãos, uma palavra para aqueles que o Senhor convoca de maneira especial para realizar a sua missão, seja na liderança de um departamento, seja como um chefe de família, seja como um ministro da palavra, como um oficial na casa do Senhor. Por vezes o Senhor nos chama a encarar os desafios de maneira corajosa. Foi o que fez com Josué, né? Apenas seja forte e corajoso. O Senhor pede que Moisés, em outras palavras, com fé no Senhor, coragem e confiança, retorne a Faraó e confronte mais uma vez. Agora veja, irmãos, pedir que Faraó deixe sair de sua terra os filhos de Israel é uma maneira de o Senhor ver Faraó rendido e reconhecendo que Deus é o verdadeiro El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Por quê, irmãos? Porque essa seria, ou essa será, uma resposta direta à pergunta que Faraó fez, lá no capítulo 5, verso 2. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. É aqui onde o coração de Faraó estava manifestando de maneira dura a esse pedido que Deus fez por meio de Moisés: deixe o meu povo ir. Quando aqui para frente a gente vai ouvir que Deus vai endurecer o coração, como de fato ainda no capítulo 5 ele fala isso, não é que o Faraó estava pronto a libertar o povo, ele estava predisposto a fazer isso e Deus foi lá, não.
faça isso não. Mas é exatamente o contrário. Deus manda o seu servo, manifesta poderes para que Faraó deixe o povo ir, mas o coração dele estava endurecido, e Deus, por um momento, para cumprir os seus propósitos, permite que esse coração continue assim. Por isso, irmãos, é significativo que Deus pede a Moisés ir a Faraó, e Faraó tem que, com suas palavras e com sua autoridade, assim como foi dada a Pôncio Pilatos, foi dada a Faraó. Nenhuma autoridade é constituída sem o aval de Deus. Assim como foi dada a ele, ele lhe deixa o povo ir. Se renda uma vez que o Senhor se fez conhecido, e o Senhor deu uma voz de comando: deixe o meu povo ir. No verso 12 nós temos a resposta de Moisés ao Senhor. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó, e não sei falar bem? Moisés também está desanimado aqui, meus irmãos. Não é fácil. A vida de Moisés não foi fácil, meus irmãos. A vida dos servos de Deus não é fácil. A primeira crise que a gente enfrenta é quanto às nossas próprias emoções. Nós somos os primeiros a pedir ao Senhor o encorajamento, a encarar os desafios do ministério e da chamada. Moisés já disse isso em outras vezes, pelo menos outras 3 vezes, que ele não sabia falar bem. Mas agora o que motivou a ele lembrar ao Senhor essa verdade foi o desânimo do povo. Quando ele diz: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como de fato eles não ouviram, não atenderam a voz de Moisés. E que difícil foi para Moisés, como é difícil para os pastores, para aqueles que estão na frente do trabalho, desenvolver o trabalho do Senhor, e a gente não vê uma resposta. A gente não vê de primeiro momento a igreja se unindo, o povo de Deus respondendo. Como é difícil para nós, irmãos. Como é difícil voltar para casa e dizer: Senhor, será? É isso mesmo, Deus? É esse o caminho, Senhor? Eu tô aqui, mas não sei não, viu? Como foi difícil. Eu lendo essa passagem, eu me vi no lugar de Moisés. Nas primeiras páginas, eu confesso que eu joguei pedra em Moisés também. Moisés, rapaz, Deus está te chamando, rapaz. Tenha ânimo, tenha coragem. Mas no decorrer da história, eu vou me vendo, dentro dos meus mais de 10 anos já de ministério, a coisa se repetindo, a gente se deparando com os desafios, e mais uma vez o Senhor nos chamando, nos encorajando. É isso mesmo, Moisés. É por aí mesmo. É isso mesmo, o caminho é esse. E o povo se mostrar com o coração endurecido, é isso mesmo. Porque o nosso coração é incrédulo. Nós somos idólatras de nós mesmos. Nós confiamos em nossa palavra, nós confiamos naquilo que nós queremos acreditar. Por isso, Deus precisa fazer uma obra interna no coração do homem para que ele creia que Ele é o Salvador de sua vida, que Ele é o único Senhor. Moisés está desanimado, e com essa razão bem lógica, dadas as circunstâncias. Moisés é um homem, um ser humano como eu e você. Além das suas limitações, ele se depara com esses desafios, e emocionalmente o seu espírito encontra-se abalado. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá no final do seu ministério, ele vai ao monte e faz uma oração angustiante, não por conta daquilo que o Senhor deu a ele sabia do que ele deveria fazer, mas porque naquele momento isso doeu, as suas emoções se afloraram. Não é fácil realizar a obra do Senhor, porque inclui muitos obstáculos e desafios. Os anciãos dos hebreus se recusaram a ouvi-lo,
e se esqueceram dos sinais realizados por Moisés. Aquele primeiro lá, da mão ressequida, fica leprosa, melhor dizendo, e volta a ficar boa. Diz o texto que outros sinais foram manifestos além destes, e o povo creu naquele momento, mas agora passou-se um tempo. A primeira desafio chegou e muito depressa eles se esqueceram das manifestações do Senhor. Moisés mais uma vez deixa de olhar para o Senhor e ver apenas as suas limitações. Quando ele diz no verso 12: os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois me ouvirá Faraó? Se aqueles que deveriam crer não creem, muito menos Faraó. E eu não sei falar bem. Ele aproveita aqui na sua resposta para acrescentar mais uma vez essa minha dificuldade, Senhor. E no verso 13 ao 27, nós temos a resposta do Senhor a Moisés. Ele diz: não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Deus ordena que Moisés e Arão vá aos filhos de Israel e para Faraó novamente, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Em outras palavras, tudo bem, Moisés, eu ouvi a sua oração. Terminou de falar? Agora vai fazer o que eu te mandei. Seja forte e corajoso, mas vai. O Senhor está encorajando os seus emissários mais uma vez para cumprir suas ordens. A genealogia que a gente vai encontrar aí do verso 14 ao verso 26, eu não vou ler de novo, do verso 27, porque é muito extensa, mas ela não está aqui por acaso, viu? Não dá para a gente falar de todos os personagens que vão ser apresentados aí, mas eu vou apenas para o porquê essa genealogia está aqui. Ela é uma forma de o Senhor nos lembrar, como leitores, de que Deus havia preparado Moisés e Arão para o ministério do Egito muito antes do que eles pensam. Em outras palavras, com essa genealogia de Moisés e Arão, não é só Moisés, mas Moisés e Arão, o Senhor está lembrando os seus leitores que a escolha de seus emissários não apenas estava correta, como também já havia sido designada muito antes de seu nascimento, e Deus garantiu que eles nascessem para cumprir a sua missão. Muito antes de Moisés e Arão existirem, o Senhor já tinha traçado nos seus decretos, na sua soberana vontade, que eles seriam enviados. Em outras palavras, o Senhor está dizendo a Moisés: Moisés, terminou de falar? Amém, pois vá, porque é você mesmo que eu escolhi, muito antes da fundação deste mundo. Essas linhagens aí que vão ser descritas, cada família teve os seus contextos, teve as suas dificuldades, sua trajetória, mas por fim o texto termina dizendo: são estes e não outros, são estes, Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito segundo as suas hostes. São estes e não outros que falaram ao Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes e não outros, Moisés e Arão. Pode pegar o barco, pode fugir, pode ser jogado no mar, o grande peixe vem, mas é Jonas, mas é Moisés, mas é o pastor Luiz Henrique, é você pelo qual o Senhor quer cumprir a sua missão. Concluindo, meus irmãos, Philip Hayek ainda vai dizer que Êxodo é um livro teocêntrico, com uma mensagem teocêntrica que nos ensina a ter uma vida centrada em Deus. O livro de Êxodo mostra Deus do início ao fim agindo, manifestando, operando, realizando.
Quaisquer que sejam os problemas que temos, quaisquer que sejam as dificuldades que enfrentamos, a coisa mais importante que precisamos saber é quem Deus é. Nós somos conclamados a depositar a nossa confiança naquele que diz: eu sou o Senhor. Esse texto nos lembra essa verdade, que a nossa vida, a nossa história, ela está centrada não em nós mesmos, mas naquele quem nos criou, que nos formou. Nós vivemos segundo os propósitos deste Senhor. Jesus, diferente de Moisés, ele é o libertador que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele é o redentor que pagou o preço alto, o mais alto preço do nosso pecado, sofrendo e morrendo na cruz. E é nele que nós temos a redenção, pelo sangue, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, como Paulo diz aos Efésios. Moisés não deu a sua vida pelo seu povo. O Senhor não chamou para fazer isso, mas essa história apontava para aquele que faria isso. É também por meio de Jesus que nós somos acolhidos no braço do amor divino, pois é a igreja de Jesus Cristo, que Deus diz: serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É por meio de Cristo que nós somos chamados, assim como por meio de Moisés o Senhor chamou o seu povo. E no fim de todos os nossos dias, Jesus será aquele que nos levará para a terra da glória. É por meio da sua ressurreição que temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós, a igreja do Senhor. Aqueles com o seu coração quebrantado e com seus lábios professam e invocam o nome do Senhor. É importante nós termos uma visão gloriosa desse Deus, para compreendermos por meio de uma visão gloriosa os seus feitos em libertar o seu povo, assim como um dia ele fez com você, que estava nas trevas, e ele te resgatou, e ele te trouxe para a sua presença. Talvez um dia você se perguntou: Senhor, eu mesmo, diante de todos os desafios que eu tenho e que estão diante de mim, e o Senhor nos lembra: eu sou o teu Deus, eu sou, não só o El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas o Yahvé, aquele que é e que sempre será. Esse texto nos chama a confiar em Deus, a descansar no Senhor. Esse texto também nos faz lembrar da nossa fragilidade e na percepção dos feitos do Senhor. Por vezes a nossa incredulidade cega os nossos olhos diante da manifestação do Senhor. Mas o Senhor, por meio dessa passagem, abre os nossos olhos mais uma vez, para saber que Ele se faz presente, que Ele nos tem sustentado e com mão poderosa tem realizado os seus feitos em nossas vidas. Basta-nos apenas que confiemos nesse Deus e vivamos mediante a fé no Senhor. Que Ele nos ajude, meus irmãos, enquanto trilhamos nessa vida, até que Ele venha buscar o seu povo. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor, depois de ouvir a Tua palavra, ó Deus, nós só podemos neste momento orar pedindo ao Senhor que perdoe mais uma vez as nossas faltas. Por vezes, ó Deus, falhamos na caminhada, porque os nossos olhos têm visto apenas o que está diante de nós. Nós temos, ó Deus, percebido apenas as circunstâncias, os problemas, as tribulações, essa vida, ó Deus, que temos experimentado neste mundo mau e caído.
mas pela tua graça bendita, ó Deus, rogamos ao Senhor que nos ajude, nos perdoe e nos faça, ó Deus, contemplar o Senhor todos os dias das nossas vidas. A cada manhã, ó Deus, possamos nos lembrar da promessa de que o Senhor estaria conosco, para que venhamos crer que o Senhor de fato está conosco, sendo o nosso refúgio, fortaleza e o socorro bem presente nas tribulações. Que continuemos, ó Deus, continuemos a invocar o nome do Senhor e proclamar os feitos do Senhor todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos guarde. Que o Senhor, ó Deus, nos faça contemplar, ó Deus, com alegria a verdade do Senhor a cada manhã. E proclamemos o Teu nome em todo tempo e lugar. Assim a nossa oração, assim o nosso clamor a Ti. Também pedimos, ó Deus, que a boa mão do Senhor nos guarde ao retornar para os nossos lares. E que, ó Deus, as bênçãos que recebemos nessa noite nos acompanhem, ó Deus, por cada dia que o Senhor nos permitir contemplar durante a semana. Tenhamos, ó Deus, uma semana onde poderemos, ó Deus, testemunhar do Teu nome, e em oração e meditação da Tua palavra nós nos aproximaremos do Senhor e conhecer o Senhor por meio das nossas devocionais. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus. A boa mão do Senhor esteja conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, a nossa oração. Amém.